Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato Folino, Head de Wealth Planning da XP Private. Hoje nós vamos falar de um assunto aqui que tem se tornado muito recorrente nas conversas que a gente tem tido aqui. Não é um assunto novo, né? É um assunto que a gente já vem debatendo há muito tempo, que é relacionado à questão dos regimes de casamento, mais especificamente ao regime de casamento da separação total de bens. Eu trouxe esse assunto de novo para discussão porque ainda gera muita polêmica essa questão da divisão patrimonial entre os cônjuges no caso de um falecimento onde o casal está casado no regime da separação total de bens ou tem um contrato de união estável que determina que o regime é o regime de separação total de bens. É importante a gente contextualizar um pouco esse assunto, né? Desde o nosso Código Último, né, a última versão do nosso Código Civil, que é de 2002, já não é tão nova assim, que o cônjuge foi colocado na categoria de herdeiro necessário, junto com filhos, que são os nossos descendentes, junto com os pais, que são os nossos ascendentes, dependendo da ordem da vocação hereditária, ele concorre ou com filhos ou com pais, né? O filho concorrendo com o cônjuge, se você não tiver filhos, são os pais concorrendo com o cônjuge, se você não tiver filhos nem pais, o cônjuge é o nosso único herdeiro. É importante também a gente separar os assuntos. O regime de separação total de bens, ele protege o patrimônio principalmente quando a gente está falando do divórcio, quando a gente está falando do fim do vínculo conjugal. Porque é muito claro na nossa legislação que os bens particulares de cada pessoa, por isso que são bens particulares, eles não se comunicam com o cônjuge no caso da separação, do divórcio. E a hora que você tem o casamento na separação total de bens, você não tem nenhum tipo de patrimônio comum. O patrimônio é sempre particular de cada um dos cônjuges. Então, se acabar o casamento, se acabar aquela união estável, esse patrimônio não se comunica. O que vai se comunicar eventualmente é se ao longo daquela relação os cônjuges compraram algum patrimônio em sociedade, e aí sim cada um tem a sua parte relativa àquele patrimônio que está sendo discutido. Então essa regra, ela é uma regra muito clara e funciona muito bem para a proteção patrimonial quando a gente está falando de divórcio, quando a gente está falando de separação, de fim do vínculo conjugal. Quando a gente olha a questão da sucessão, que é do falecimento de um dos cônjuges, a regra já não é exatamente essa, então a gente precisa tomar um pouco de cuidado e entender exatamente como é que ela funciona. Quando existe um casamento na separação total de bens, como eu falei para vocês, o patrimônio, não existe um patrimônio comum, é sempre bem particulares. Mas quando um dos cônjuges vem a falecer, o patrimônio particular é exatamente aquilo que vai ser dividido entre os seus herdeiros. Então só para contextualizar, se você tiver casado num outro regime, como união parcial de bens, você ali sim existe um patrimônio comum. Quando um dos cônjuges falece, na comunhão parcial de bens, o patrimônio comum ele é dividido entre os cônjuges pelo critério da meação, aí não é herança. E o bem particular daquela pessoa que faleceu, aí sim é dividido pelos herdeiros, ok? Vamos trazer de volta a discussão sobre a separação total de bens. Então, casal casado na separação total de bens, um dos dois veio a falecer. Não existe patrimônio comum, portanto não há meação. O que vai ser dividido é o quê? O bem particular, os bens particulares daquela pessoa que faleceu. E quem tem direito a receber esses bens particulares? Os herdeiros, né? A herança é a divisão dos bens particulares para os seus herdeiros. O primeiro nível de herdeiros são os nossos herdeiros necessários, como eu falei aqui, filhos, pais e cônjuge. Portanto, o cônjuge ele é um herdeiro necessário. Então ele vai dividir a herança mesmo no regime da separação total de bens. Isso é muito importante. Ele divide com os filhos, se a gente não tiver filhos, ele divide com os pais, se tivermos pais vivos ainda, quando a gente falecer. Se quando a gente vier a falecer, não tivermos deixado os filhos, os nossos pais já forem falecidos, o nosso cônjuge herda 100% do nosso patrimônio, mesmo no regime da separação total de bens, ok? Existe uma grande discussão hoje em relação à reforma do nosso Código Civil, mas esse é um assunto que eu prometo trazer aqui no próximo vídeo que a gente gravar para falar um pouquinho sobre isso, porque ele traz algumas ideias, né? O projeto de lei que está sendo discutido ali no Congresso, que trata desse assunto, traz algumas novidades em relação a esse assunto, e aí no próximo minuto de Wealth Planning a gente traz esse assunto aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Obrigado e um abraço a todos.